Olá a todos, eu vou fazer uma aula de revisão aqui para a primeira verificação, para contemplar os alunos que não puderam estar presentes nas duas revisões que nós fizemos através da reunião pelo Zoom. Então eu vou falar de forma pontual aqui para vocês os assuntos que estarão dentro da prova. Então, o primeiro ponto que nós conversamos nas revisões, ele vai tratar sobre as adaptações celulares. Então, nós vimos algumas adaptações celulares e vocês precisam saber o conceito, o que é cada uma dessas adaptações celulares. Nós vimos que a adaptação é a forma da célula de um determinado tecido, de um determinado órgão, se adaptar a um estímulo ambiental, que pode ser fisiológico ou pode ser patológico ou danoso. Então, quando a célula puder se adaptar, ela vai sofrer essas adaptações. Nós vimos algumas adaptações como a metaplasia, que é a alteração reversível de uma célula adulta, onde um tipo celular é substituído por outro tipo celular. Um dos exemplos que nós demos é o refluxo gástrico, onde o aumento de pH devido ao refluxo de conteúdos estomacais entram em contato com o epitélio, com as células do esôfago, e isso faz com que as células daquele epitélio, daquela mucosa, sejam destruídos por causa desse estímulo. Qual é o estímulo? Refluxo gástrico, aumento do pH. E aí há a substituição das células adultas que fazem parte desse epitélio por um outro tipo celular, substituindo ela por um ponto, por um momento, por um período, até que cesse esse fator que está promovendo essa mudança que a gente está falando aqui, que é a metaplasia. Nós vimos outros como a atrofia. Então nós vimos que o conceito de atrofia é a redução do tamanho da célula e da função dela, e isso é influenciado por um estímulo ambiental. Então temos diversos estímulos ambientais que fazem com que a célula entre nessa adaptação celular chamada atrofia. Então, por exemplo, a diminuição de nutrientes, irrigação sanguínea em um determinado local. Nas adaptações celulares, elas conseguem se adaptar por um determinado tempo, mas chega um momento que, se esse estímulo persistir, pode levar essas células à morte ou pode fazer com que essas células percam a capacidade de se adaptar, e aí elas podem entrar em morte celular, seja por necrose ou por apoptose, que é o nosso segundo tópico aqui sobre morte celular. Então nós temos duas formas de morte celular: a apoptose, que é a morte celular organizada. O que leva a essa morte celular organizada? É um dano nesta célula. Pode ser um dano simples do material genético, como, por exemplo, a submissão à irradiação de ultravioleta, Então pode levar essa célula a entrar em apoptose, que é a morte celular programada. A minha pergunta é patológico? A apoptose é patológica? Nem sempre, Raras vezes é patológico. Quem é patológico é a necrose, que é a morte celular abrupta, Então aquela morte, aquele estímulo ambiental foi tão potente, tão forte, que a célula rompeu, morreu imediatamente. E quando ela morre, há o extravasamento do seu conteúdo citoplasmático. E qual é a principal causa dessa necrose, dessa morte celular desorganizada? Principalmente a destruição ou rompimento de membranas e a destruição total do material genético, a desorganização abrupta do material genético. Não confunda que aqui na apoptose é um dano simples no material genético, e aqui na necrose é um dano abrupto, forte, destruidor, Então quem é patológico, volto a perguntar, normalmente a necrose que é patológica, que ela vai causar danos celulares, teciduais e, consequentemente, do órgão. O nosso terceiro tópico é sobre
alterações celulares e a patologia. Qual é a relação entre a alteração celular e a patologia? Então, por exemplo, uma das alterações celulares que nós vimos, uma das adaptações, é a atrofia. Então, ela tem uma causa, né? Qual é a causa? Redução de nutrientes, desuso do órgão ou tecido. Quando é que isto aqui vai tornar-se patológico? Quando este estímulo, esta pressão, esta situação que está promovendo esta adaptação celular, ela for persistente, for por muito tempo, e aí a célula consegue se adaptar, no caso aqui sofrer atrofia, por um determinado tempo, mas chega um tempo que ela não suporta e ela pode entrar em morte celular. E aí eu tenho uma patologia. A hiperplasia, que é o aumento do número de células, né, é uma alteração celular, é uma adaptação celular. Quando é que isso vai se tornar-se patológico? Quando o aumento dessas células aí perdeu o controle, por exemplo. Né? Pode levar a uma patologia? Pode. Então, um determinado órgão, por exemplo, que tem a capacidade de aumentar o seu número de células e de repente não tem mais, perdeu o controle replicativo dessas células, e aí já torna-se uma patologia. A hipertrofia, que é o aumento do tamanho e da forma da célula, né? Essas células ficam hipertrofiadas, e isso está relacionado com a síntese de novos componentes celulares. Então nós já falamos, quando falamos aqui de patologia, nós vimos que o útero, por exemplo, ele sofre hipertrofia, mas em determinadas situações essas células não têm mais a capacidade de voltar ao seu tamanho normal, e aí eu posso ter uma patologia por essa situação. Então, o que eu tenho aqui? Uma observação. Eu tenho que saber os conceitos das alterações celulares. Então, eu tenho que saber os conceitos para ver se a afirmativa está correta, né? Então, eu tenho que saber o que é atrofia, o que é hiperplasia, o que é hipertrofia, para quando eu ver uma situação dessa tornar-se patologia, eu saber fazer a sua identificação. Ainda dentro do assunto morte celular, né, nós vimos em sala de aula que a necrose é importantíssima porque ela causa danos significativos para o tecido e, consequentemente, para o órgão. Eu tenho que entender quais são os fatores que levam a esse tipo de morte celular. Então, são dois principais: dano no material genético, mas dano simples ou dano abrupto, dano significativo ao material genético. Na necrose é dano significativo. Então, são dois fatores que levam a esse tipo de morte celular. A necrose é o dano do material genético significativo e a destruição de membrana, seja a membrana citoplasmática ou a membrana das organelas. O quinto ponto é a avaliação da alteração celular na prática, né? Eu tenho que conhecer essas alterações teoricamente para quando eu ver no meu dia a dia na prática eu conseguir fazer uma identificação. Nós fizemos até um exercício sobre isso. Então, quando eu ver uma ferida, eu tenho que olhar para aquela ferida e saber fazer as identificações celulares que estão ocorrendo ali. É atrofia, é metaplasia, o que é que está acontecendo ali? Então, como enfermeiro, eu tenho que saber fazer essas avaliações quando eu olhar uma lesão, por exemplo, como uma ferida. Numa miocardiopatia dilatada, né, quando eu entrar em contato com um cliente que tenha essa afecção, o que eu posso entender? Eu tenho que inferir quais são as alterações celulares que estão acontecendo ali. Então, na miocardiopatia dilatada, nós sabemos que a célula do miocárdio não tem capacidade de se replicar. Então, ela não vai formar novas células, mas ela pode dilatar, ela pode hipertrofiar? Pode. E é isso que leva ao aumento do miocárdio, a dilatação do miocárdio. Daí vem o nome, né? Miocardiopatia, porque é uma patologia, dilatada porque aquele órgão sofreu um aumento do seu volume celular, já que as células musculares cardíacas não têm capacidade de se duplicar, né? Então tem que saber fazer essa identificação.
No útero gravídico, como nós já vimos, né? Eu tenho que olhar para um útero ali que aumentou de volume e eu tenho que saber fazer a identificação dessas alterações celulares. Então isso é importantíssimo. Eu saber o conceito das alterações celulares e saber quais são as repercussões dessas alterações nos processos patológicos, tá? Então essas 5 primeiras questões são do assunto de adaptação, dano e morte celular. As outras 5 questões são sobre processos inflamatórios. Então, sobre processo inflamatório, o que eu tenho que entender? E nós terminamos ainda há pouco de falar sobre isso na nossa revisão, que uma ação descontrolada, ela é danosa, né? Uma inflamação além do normal, superpotente, exacerbada, ela é danosa, ou seja, ela é patológica. Então, até um certo ponto, ela tem os seus pontos positivos, mas extrapolou, ela torna-se já patológica. Eu tenho que saber os mecanismos que podemos interferir. Então, como profissional, enfermeiro, né? Quais são os mecanismos? O que é que eu posso fazer para interferir nesse processo inflamatório? Isso é importante saber, porque é isto que eu vou fazer, porque é isso que é a minha função, porque é isso que é o meu trabalho. Tá? Então, o que eu posso fazer? Que interferência eu posso fazer? No processo inflamatório também nós temos que ela é benéfica, né? Então, quando ela for controlada, quando ela for modulada, quando ela for pontual, ela tem os seus benefícios. Então, nós já vimos que ela está envolvida em processo de cicatrização, ela está envolvida no processo de destruição de micro-organismos, por exemplo, quando a causa desta inflamação ou deste processo infeccioso for um micro-organismo. Porque, como nós falamos, tem diversas formas de se iniciar um processo inflamatório. Então, nem é sempre micro-organismo que promove um processo inflamatório. O nosso 7º ponto, a gente continua dentro dessa questão da inflamação e a gente fala da inflamação intensa, persistente, né? Por que isso traz problema? Porque ela danifica células, porque ela danifica o tecido, porque ela danifica o órgão, porque quando ela persistir, for muito intensa, for persistente, ela pode causar repercussões teciduais, que é isso que a gente está falando nas células, no tecido, no órgão, né? Como fibrose, como a formação de granulomas. Então, quando ela é intensa e persistente, ela traz esses problemas. Ela tem o seu lado benéfico? Por um lado, tem, né? Então, uma inflamação intensa, ela vai destruir mais rápido o micro-organismo? Vai. Mas, ao mesmo tempo, ela vai destruir mais rápido também o tecido. É por isso que, quando ela é intensa, ela não é interessante. Ela traz o benefício, mas, na mesma proporção, ela traz o malefício, né? Nós vimos também que ela pode causar danos sistêmicos, né? Então, nós falamos, por exemplo, se uma infecção no pulmão, quem dera que ela pudesse ficar localizada apenas lá nesse órgão, mas não. Ela pode, os elementos do sistema imunológico, as citocinas produzidas, podem ser absorvidas, podem passar para a corrente sanguínea e aí eu tenho um dano sistêmico. Porque esses elementos que estão sendo produzidos de forma intensa, persistente, agora vão estar causando dano, não pontual, mas sistêmico. Porque nós sabemos que se cair na corrente sanguínea, esses elementos que estão sendo produzidos com uma grande intensidade também chegarão em outros locais. Então não será mais pontual e será sistêmico. Esse é o grande problema da inflamação intensa e persistente. O nosso 8º ponto é a relação entre o sistema imunológico e o sistema circulatório. Nós conversamos sobre isso, nós vimos que essa relação é íntima e está relacionado porque é o sistema imunológico que vai influenciar mudanças no sistema circulatório, como a dilatação de capilares, como a promoção da formação, angiogênese, né? Formação de novos capilares sanguíneos. Quem faz tudo isso é substâncias normalmente produzidas por quem? Pelo sistema imunológico. Então, uma das coisas que o sistema imunológico faz é sintetizar substâncias para que haja o afrouxamento das células endoteliais
Com qual objetivo? Para que os elementos do sangue, que os elementos imunológicos do sangue, células, anticorpos, proteínas do sistema complemento, passem para aquele local onde estava ocorrendo essa infecção. Essa figura aqui é muito boa para a gente entender isso daqui. Então eu tenho aqui um capilar sanguíneo, né, que é formado por endotélio, e aqui dentro da luz do capilar sanguíneo ou dos vasos maiores, eu tenho meus elementos do sistema imunológico. Então, quando estiver ocorrendo um processo inflamatório, um processo infeccioso, a entrada de um micro-organismo, por exemplo, são os elementos do sistema imunológico que vão fazer a detecção desse micro-organismo que acabou de entrar. E aí ele vai produzir substâncias, e essas substâncias, olha o que elas fazem, elas agem sobre o capilar sanguíneo, fazendo com que as células que antes eram próximas, aderidas, né, tinham adesão celular bem firme aqui, tenham um afrouxamento. E esse afrouxamento faz com que elementos do sistema imunológico agora passem da corrente sanguínea para onde? Para o tecido, para o local onde está ocorrendo a infecção. Então é por isso que eu digo que o sistema imunológico e o sistema circulatório, eles estão intimamente interligados nesse processo inflamatório. O nono ponto é o papel do sistema imunológico nessa inflamação. Qual é o papel preponderante? Qual é a função principal do sistema imunológico numa inflamação? A principal função dele é destruir o agente desencadeante da inflamação. Nós vimos que nós temos diversos agentes desencadeantes. Pode ser um micro-organismo, pode ser uma substância tóxica, pode ser o excesso de uma determinada substância. Isso tudo pode desencadear uma inflamação. Então, qual é o objetivo dos elementos do sistema imunológico? Debelar aquele desencadeante. Se for um micro-organismo, destruir o micro-organismo. Se for uma substância tóxica, retirar aquela substância tóxica, tá? Em determinadas situações em que eu não tenho, em que o meu agente desencadeante, por exemplo, é uma lesão mecânica, por exemplo, onde não tem um micro-organismo, mas eu tenho, então eu tenho como desfazer a ação mecânica, por exemplo, que causou aquela lesão, não. Mas aí eu tenho a função do meu sistema imunológico promovendo inflamação para que ele promova reparo tecidual, que é uma das funções. Então esses dois pontos são importantíssimos como um papel do sistema imunológico benéfico dentro do processo inflamatório. E eu volto a repetir, o cuidado aqui é que ele tem que ser modulado, que ele tem que ser de forma com uma potência correta. Se for exacerbado, isso vai causar dano. Então, em vez de eu causar reparo tecidual, eu vou causar mais dano tecidual. Tá certo? Em vez de eu eliminar o agente, eu posso até eliminar, mas eu estou causando o dano na mesma proporção. Então, isso também nós já falamos. E o último tópico é: eu tenho que me inserir dentro desse processo, como eu já falei para vocês. O que é que eu tenho que ter? Eu tenho que saber qual é o meu papel dentro de todo esse processo. Ter o conhecimento teórico para quando eu me deparar com a situação, eu consiga fazer a minha intervenção de forma correta. Então, qual é o papel do enfermeiro nesses processos inflamatórios? Primeiro de tudo é reconhecer clinicamente e laboratorialmente um processo inflamatório danoso. Né? Porque eu só vou... O processo inflamatório é ruim? Não, nós vimos que não, ele tem os seus benefícios. Então eu tenho que saber quando é que ele está se tornando danoso. E eu, como enfermeiro, eu tenho que reconhecer clinicamente, ou seja, eu olho para uma determinada ferida, uma determinada lesão, eu olho para um determinado catéter que está inserido no membro do paciente, por exemplo, um catéter periférico, e olhando pelas características clínicas, rubor, edema, né? Isso é clínico, isso é visível, e eu consigo identificar que está ocorrendo um processo infeccioso. Ou laboratorialmente, né? Quando eu solicito um exame e vejo que eu tenho elementos do sistema imunológico ali produzidos em grande quantidade e que isso está causando dano naquele meu cliente. Então, a primeira coisa do papel do enfermeiro é reconhecer clinicamente e laboratorialmente um processo inflamatório danoso. E o segundo ponto é tomar uma conduta, né? Porque se eu só observar, identificar e não fizer nada,
eu não tenho papel nenhum ali importante nesse processo. Então, o segundo papel do enfermeiro importantíssimo é interferir de forma direta e farmacologicamente nesse processo inflamatório danoso. Né? Só para exemplificar de forma bem simples, o que seria interferir de forma direta? Se eu vejo que o meu catéter está com sinais de processo inflamatório, o que eu vou fazer com esse catéter? Eu vou retirá-lo. Não é isso? E colocar em outro sítio, em outro local. Isso é interferência direta. Se eu vejo que farmacológica, aliás, se laboratorialmente está alterado os exames, os elementos do sistema imunológico, eu estou com uma leucocitose, por exemplo, enfim, diversas formas que eu posso ver, eu posso fazer uma interferência, né, farmacológica nesse processo, para que ele não se torne tão danoso. Tá? Então eu peço a vocês que dêem uma olhada com carinho nesses 10 tópicos que nós falamos aqui, porque a nossa primeira verificação passará por aqui. Mas o mais importante de tudo é você se sentir inserido dentro desse processo, tendo conhecimento teórico e tendo a capacidade de fazer a identificação e fazer uma interferência. Muito obrigado.